Oi, pessoal, aqui quem fala é a Thaís, no canal Thaís Estudos. E hoje eu vou resolver com vocês uma questãozinha de química da prova da EAN, tá bom? É uma questão muito rica que eu vou destrinchar aqui com vocês. Espero que vocês aprendam o máximo de conceitos, o máximo possível aqui nessa questão. Desde já eu peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, curte, comenta, isso me ajuda demais, tá bom? E se ainda não é inscrito, é claro, se inscreva também, isso me ajuda muito a crescer. Gente, olha só, vamos lá, chega de conversa. Considerando a distribuição dos elementos químicos em períodos e famílias na tabela periódica, segundo ordem crescente dos números atômicos, e considerando que existem propriedades que variam periodicamente na sequência dos números atômicos dos elementos, assinale a opção correta. Gente, ele não falou nada com nada nesse enunciado, né? Tipo assim, o enunciado não serviu para nada. Basicamente, ele está falando assim, considerando a tabela periódica, pô, diga qual é a verdadeira, entendeu? É basicamente isso. E aí, eu percebi que existem algumas alternativas que são um pouco mais difíceis que outra de analisar. E, malandramente, eu vou começar pela mais fácil, né? Isso que você tem que fazer na hora da prova. Olha o que diz a letra E. O hidrogênio, por estar localizado na primeira coluna da tabela periódica, é classificado como um metal alcalino. Gente, olha só. De fato, o hidrogênio ele está localizado na primeira coluna da tabela periódica. E a tabela periódica era dada na prova, então não se preocupe com isso. E quando você vê a primeira coluna, você vê o primeiro elemento é o hidrogênio. Só que não é por isso que ele é classificado como metal alcalino. Na verdade, os metais alcalinos, eles são os elementos da 1A, exceto o hidrogênio. Então, meio que essa é a definição, ó. Os metais alcalinos são aqueles que estão na família 1A, né, na primeira coluna. Então, vamos colocar assim, ó. Eles estão na primeira coluna, exceto o hidrogênio. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas por que não o hidrogênio? Gente, porque o hidrogênio ele possui propriedades diferentes dos metais. Ó, a preguiça de escrever. Enfim, propriedades diferentes dos metais. Na verdade, o hidrogênio ele nem é um metal. Ele não é um metal nas condições normais. Então, assim, ele não é um metal. Ele está na primeira coluna, mas ele não é um metal. Ele possui propriedades diferentes dos metais e ele não tem família. Uma frase muito legal de você lembrar, que foi até o que eu pensei, né, quando eu vi essa questão, foi essa frase aqui, ó. O hidrogênio não tem família. Coitado, né? Existem várias famílias na tabela periódica, mas nenhuma pertence ao hidrogênio, né? O hidrogênio não pertence a nenhuma. Então, lembrar dessa frase também ajudaria a resolver a letra E, tá bom? Então, você pode pensar de qualquer uma dessas formas para perceber que a letra E é falsa. A segunda mais fácil que eu achei foi a letra C, porque olha só o que fala. O fósforo é classificado como um halogênio. Quê? Só aí tu já fica, ué, gente. E possui 7 elétrons em sua camada de valência. Gente, de fato, os halogênios, que são aqueles que estão na família 7A, lá na tabela periódica, eles têm 7 elétrons na camada de valência. Por exemplo, o flúor, o cloro, o bromo, iodo, eles têm 7 elétrons na camada de valência e o nome dessa família, né, foi batizada de halogênios. Só que o fósforo, que tem o símbolo P, né? O fósforo é P. Ele está na família 5A. Então, assim, 5A não é a mesma coisa que 7A. Então, a família 7A, de fato, são os halogênios, tem 7 elétrons na camada de valência, mas não é o caso do fósforo. Eu acho que aqui ele queria que você confundisse o fósforo com o flúor. Só que eles são diferentes. Eu também, às vezes, eu confundia, né? Antigamente eu confundia, porque faz muito sentido o símbolo F ser pro fósforo. Só que não é flúor, tá bom? Então, assim, acho que ele queria confundir um pouco sua cabeça. O símbolo do fósforo é P, tá bom? E ele está na família 5A, não na 7A, beleza? Então, essa daqui também é falsa. Letra C também é falsa. Agora, a letra A, olha o que diz. As afinidades eletrônicas dos gases... Opa, eu botei aqui falsa como a letra A, mas eu não analisei ela ainda. Vai ser falsa, né? Já adianto para vocês. Mas eu já analisei a letra E e a letra C. Mas já vou colocar aqui também que a letra E é falsa, tá? Adiantando. Olha o que diz. As afinidades eletrônicas dos gases nobres são as mais negativas da tabela periódica. Gente, que coisa esquisita. Porque se a gente for parar para pensar na definição de afinidade eletrônica, qual é a definição? Essa é a definição de afinidade eletrônica. É a energia liberada ou absorvida quando se adiciona um elétron a um átomo gasoso isolado. Só que, tipo assim, os gases nobres,
eles já estão com o octeto completo, tá? Esse desejo, né, que os elétrons têm de completar o octeto, ter 8 elétrons na camada de valência, é algo que os nobres, né, até o nome ajuda a lembrar. Os gases nobres já completaram. Então, não faz sentido a gente pensar em afinidade eletrônica para os gases nobres, porque eles não faz sentido a gente adicionar um elétron neles, tá bom? Porque eles não precisam, entendeu? Eles já estão completos. A afinidade eletrônica dos gases nobres, olha só, gente, a preguiça de escrever, mas eu tô falando, vocês estão me entendendo, né? A afinidade eletrônica dos gases nobres, ela é muito baixa, a gente pode considerar que ela é aproximadamente zero, tá bom? Até pode existir, mas enfim, pode considerar como zero. Então, realmente não faz sentido a gente pensar em afinidade eletrônica para gás nobre. Outros elementos, aí sim, né? A gente pode pensar, mas eles não, porque eles já estão completos, eles estão omitidos, tá bom? E agora vamos para a letra D. Em um mesmo período, um metal alcalino terroso possui um raio atômico menor que um calcogênio. Eu decidi pegar um exemplo aqui. Por quê? O mesmo período, ele está falando de um metal alcalino terroso, por exemplo, o berílio. Então, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, o berílio. Berílio, ele está no período 2, né? Beleza, então estou falando do mesmo período. E aí eu vou pegar agora também um do período 2, só que um calcogênio. Vou pegar o oxigênio, tá bom? Tá lá na família 6A. Beleza, peguei um metal alcalino terroso, peguei um oxigênio, que é um calcogênio, né? Beleza, e aí tá falando que no mesmo período, como é o caso desses dois elementos que eu peguei como exemplo, o metal alcalino terroso vai ter um raio menor. Será que realmente o raio do berílio é menor do que o raio do oxigênio? Será? É isso que a questão está dizendo. Gente, aqui você poderia simplesmente lembrar daquela setinha, porque tem uma setinha do raio atômico que diz o seguinte: o raio atômico ele cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então você percebe que está no mesmo período, né? Então eu vou pegar numa mesma linha, né? Numa mesma linha horizontal. E aí, de fato, quanto mais para a esquerda, maior o raio atômico. Então, nesse caso, o raio atômico do berílio seria maior. Você pode pensar desse jeito e vai dar certo, porque de fato essa alternativa é falsa. Então você marca aqui que essa daqui é falsa e pronto. Só que eu não quero que vocês pensem só dessa forma por setinhos. Eu quero que vocês entendam o seguinte: o berílio, ele tem um número atômico 4 e o oxigênio tem um número atômico 8. A gente está falando de elementos do mesmo período, e elementos do mesmo período têm o mesmo número de camadas. Então, assim, não faz sentido pensar pelas camadas, né? Porque você sabe que se eu tenho um átomo que ele tem, por exemplo, duas camadazinhas só, e eu tenho um outro átomo que tem várias e várias e várias camadas, dá para perceber que esse cara aqui tem um raio atômico, né? Essa distância aqui é bem maior do que essa. Intuitivamente, a gente consegue perceber. Mas se eu estou falando de elementos do mesmo período, você precisa entender que eles têm o mesmo número de camadas. E se você não sabe disso, é só você fazer a distribuição eletrônica que vai dar certo, tá bom? Pela distribuição eletrônica lá de Linus Pauling, você consegue ver que o número de camadas vai ser igual. Então, como analisar se eles têm o mesmo número de camadas? Bem, como eu falei, ou você decora a seta, ou você usa o raciocínio. E o raciocínio é: eles estão no mesmo período, eles têm o mesmo número de camadas, porém o número atômico deles é diferente. Lembrem-se que o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Então, se o oxigênio tem um número atômico maior, significa que o oxigênio tem um número de prótons maior. Os prótons que estão lá no núcleo, eles têm uma maior quantidade, né? A densidade, vamos dizer, a carga nuclear, né? A carga do núcleo é maior em quem? No oxigênio ou no berílio? No oxigênio, porque ele tem mais prótons. Então, se a gente parar para pensar no seguinte, imagina que você tem um núcleo e aqui a eletrosfera. Aí aqui no núcleo você tem os prótons, né? E aí na eletrosfera, você pode imaginar aqui desse jeito bem simples, de um átomo, bem simplório mesmo, só para vocês entenderem, você percebe que se aqui tem muito próton, eles vão atrair, né? Eles vão se atrair, puxar, digamos assim, os elétrons, né? Porque próton atrai elétron e eles se atraem porque eles têm cargas opostas. Sendo assim, se esses prótons estão aqui puxando os elétrons, você concorda que o raio vai diminuir? Porque eles estão trazendo eles para perto, tá bom? Trazendo eles para perto, puxando mesmo, o máximo possível.
Existe essa atração por conta de uma maior carga nuclear. Então, se eles estão puxando, o que vai acontecer com o raio? O raio vai diminuir. Então, você percebe que quanto maior o número atômico, existe uma carga nuclear maior, né? No mesmo período, existe uma carga nuclear maior, e aí essa atração entre elétrons e prótons vai fazer com que o raio diminua, tá bom? Então, assim, explicando de um jeito bem simples, talvez um professor de química iria me bater por estar explicando tão, tão simples assim, mas eu quero que vocês entendam isso, tá? É um assunto um pouco complexo, é uma análise um pouco mais complexa do que isso, mas eu quero que vocês entendam que quanto maior o número atômico, né, numa mesma família, você tem que analisar dessa forma. Maior o número atômico, menor o raio, tá bom? E aí você percebe que na verdade, essa seta aqui, ela não vai ser assim, ela vai ser assim, né? O do oxigênio vai ser menor do que o do berílio, então essa daqui é falsa. Tá ok, gente? E aí vamos para a letra B, que a gente já sabe que vai ser a nossa resposta. Já vou até marcar, já sei que ela é verdadeira, porque só ela que sobrou. Mas vamos analisar. As primeiras energias de ionização dos elementos apresentam tendências periódicas opostas às do raio atômico. E aí, como eu falei, né? Você poderia lembrar da seta. A do raio atômico a gente já colocou, né? Que é para cima e da direita para a esquerda, e a energia de ionização, ela é o contrário, a energia de ionização é para a direita e para cima, tá bom? E aí você pode pensar nessa seta que vai dar certo, você percebeu que de fato elas são opostas, né? Quando uma está crescendo, a outra está diminuindo e vice-versa, ok? Matei a questão. Mas você também pode pensar no seguinte, qual é a definição de energia de ionização? Vou colocar aqui para vocês. Gente, a energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo gasoso isolado. E aí você pode usar o mesmo raciocínio que eu estava conversando com vocês sobre o raio atômico. Se você sabe que quanto menor o raio atômico, existe uma atração maior no núcleo, né, quanto ao núcleo, você percebe que a energia necessária para você poder tirar aquele elétron, ela vai ser maior ou menor? Pensa só, ela vai ser maior, porque o núcleo, né, a atração entre eles é muito forte, então vai ser mais difícil tirar aquele elétron, entendeu? Então você pode usar a lógica e perceber que vai ser oposto ao raio atômico. Agora, se, por exemplo, você tem, tipo assim, um raio atômico grandão, né? Tipo, imagina esse átomo aqui. E aí, tipo assim, imagina, tem um elétronzinho aqui. Esse elétron, ele tá tão longe do núcleo, tão longe, que ele não é tão atraído, sabe? Agora, se você pensa em um assim, ó, por exemplo, que tem um raio atômico bem pequenininho, você percebe que pela distância, né, intuitivamente pela distância, a atração vai ser muito grande. Então, vai ser mais difícil de retirar esse elétron por conta da atração nuclear. Então, de fato, a energia de ionização, que é aquela energia que você precisa para tirar o elétron, ela é maior no caso em que o raio é menor. Então, de fato, é uma coisa oposta, tá? São propriedades opostas. Eu espero que tenha dado para entender, gente. Eu achei muito legal essa questão. É uma questão da EAN, mas poderia facilmente cair, por exemplo, na prova do IME e do ITA, que eles nos últimos anos têm cobrado esse tipo de questão teórica, né? Teórica, e que se você só ficar decorando seta, você não vai conseguir fazer. Então, assim, se você chegou até aqui, muito obrigada pela sua visualização. Deixe o seu like, seu comentário, me diz o que você achou. Questãozinha da Ian, tá bom? É isso, gente. Beijão e até a próxima.